vídeo, vamos apresentar um experimento sobre ácidos e bases que pode ser realizado no ensino médio com a ajuda do professor. Utilizamos 5 copos plásticos e adicionamos um pouco de água e uma substância diferente em cada copo. As substâncias foram bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio, soda cáustica, sabão em pó, vinagre, ácido clorídrico. Feito isso, adicionamos um pouco de suco de repolho roxo em cada copo. O suco de repolho roxo pode ser feito a partir de folhas de repolho roxo fervidas, como se estivéssemos fazendo um chá. É utilizado como indicador ácido-base, ou seja, indica a partir de sua mudança de cor se a substância na qual está em contato é ácida ou básica. Pode-se perceber que cada copo apresentou uma coloração diferente ao adicionarmos o repolho roxo. O bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio e o sabão em pó são substâncias consideradas básicas. Já o vinagre e o ácido clorídrico são substâncias consideradas ácidas. Poderíamos montar a escala de pH do repolho roxo a partir de nosso experimento. São 3 as teorias sobre ácido-base estudadas no ensino médio. A teoria de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de cada um dos cientistas envolvidos nela. Svante Arrhenius foi um químico sueco. Aos 8 anos de idade entrou para a escola da Catedral de Viuk e foi o aluno mais jovem a se graduar. Algum tempo depois, sua família se mudou para a cidade de Uppsala e Arrhenius ingressou na universidade desta cidade aos 17 anos. Posteriormente, estudou na Universidade de Estocolmo e aos 32 anos se tornou professor de física na Escola Técnica Superior desta universidade. Aos 45 anos, passou a dirigir o Instituto Nobel de Química e Física. Sendo estudante, preparando-se para o doutorado na Universidade de Uppsala, investigou as propriedades condutoras das dissoluções eletrolíticas, que formulou em sua tese doutoral. Sua teoria afirma que, nas dissoluções eletrolíticas, os compostos químicos dissolvidos se dissociam em íons, mantendo a hipótese de que o grau de dissociação aumenta com o grau de diluição da solução, que resultou ser correta apenas para os eletrólitos fracos. Acreditando que a teoria estava errada, sua tese foi aprovada com a qualificação mínima possível. Essa teoria foi objeto de muitos ataques por parte de físicos e químicos da época. Posteriormente, essa teoria foi aceita por todos, convertendo-se num dos pilares da físico-química, no ramo da eletroquímica. Sua concepção científica lhe valeu a obtenção do Nobel de Química em 1903. De acordo com Arrhenius, ácido é toda substância em que o meio aquoso sofre ionização, liberando como cátion apenas H+. O ácido clorídrico, por exemplo, base seria toda substância em que o meio aquoso sofre dissociação iônica, liberando como um único ânion os íons OH, hidroxila. Embora muito útil, sua teoria era limitada às soluções aquosas. Johannes Nikolaus Brotens foi um físico-químico dinamarquês. Aos 20 anos se graduou em Engenharia Química e aos 29 terminou seu doutorado, ambos os títulos pela Universidade de Copenhague. Logo após, imediatamente se tornou professor químico, inorgânico e físico na mesma instituição. Em 1906 publicou o primeiro de seus vários artigos sobre a afinidade eletrônica. Em 1923, independentemente, porém simultaneamente, como químico britânico, Thomas Martin Lawrence. Ele apresentou a sua teoria protônica como nova teoria para reações ácido-base. Thomas Martin Lawrence foi um físico-químico britânico que se notabilizou principalmente pela teoria ácido-base, com fundamento em doação-recepção protônica.
teoria que veio a receber o nome conjugado de teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Foi professor de Química em diversas universidades na Inglaterra. Tornou-se professor de Química e presidente do Departamento de Química de Guy's Hospital Medical School, em 1913, tendo sido o primeiro professor em Química numa escola médica londrina. Se tornou membro da Royal Society no ano seguinte, e foi em 1920 o primeiro professor em Físico-Química da Universidade de Cambridge. De acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, ácidos são espécies que tendem a perder prótons e bases são espécies que tendem a recebê-los. Pensando no ácido clorídrico como exemplo, teremos... Segundo esta teoria, o ácido clorídrico é ácido porque suas moléculas doam prótons para as moléculas de água. Neste caso, a água é uma base. De acordo com Bronsted-Lowry, os conceitos de ácidos e bases são relativos. Dependem da espécie química com a qual a substância está reagindo para saber se ela é ácida ou básica. Nesse sentido, muitas substâncias podem ser classificadas como ácidas ou básicas, dependendo da reação na qual estiverem participando. No mesmo ano em que Bronsted e Lowry apresentaram suas teorias sobre ácidos e bases, o químico americano Gilbert Newton Lewis propôs uma teoria sobre ligações químicas, que também apresenta definições para ácidos e bases. Estudou na Universidade de Harvard e foi professor de Físico-Química no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em 1912, mudou-se para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde foi professor de Química e reitor até a sua morte. Seus trabalhos de maior repercussão na química foram aqueles em que deu explicações mais adequadas para as ligações químicas em compostos orgânicos, compartilhamento de um par de elétrons por dois átomos, 1916. Devido a isso, ficou conhecido que, de acordo com Lewis, ácidos são espécies capazes de receber pares de elétrons, e bases são espécies capazes de doar pares de elétrons. A proposta de Lewis é mais abrangente que a de Bronsted e Lowry, mas não as invalida. Bom, a teoria de Lewis é mais abrangente que a teoria de Bronsted e Lowry, que por sua vez é mais abrangente que a de Arrhenius. Existem diversas outras teorias que explicam o comportamento de ácidos e bases. Entretanto, para nós, as teorias de Arrhenius e Bronsted e Lowry são suficientes para explicar os processos químicos de ácido e base. O metabolismo humano requer equilíbrio entre os componentes de suas reações químicas. Em nosso dia a dia, ingerimos tanto alimentos ácidos quanto básicos. Grande parte dos alimentos são ácidos ou formam ácidos na sua decomposição, sendo chamados de acidificantes. Para manter o equilíbrio, devemos ingerir mais ou menos 4 alimentos alcalinos para cada alimento ácido ou acidificante, traduzindo em porcentagens 80% de alcalinos e 20% de ácidos. Os alimentos que produzem acidez são o açúcar, o arroz, as bebidas alcoólicas, café, doces, chocolates, bolos, tortas, sorvete e balas, refrigerantes normais e todos os cereais descascados. Alguns alimentos alcalinos, como batata, legumes, frutas, creme de leite, água, temperos como orégano, salsinha, coentro, manjerona, mostarda, pimenta, paprika e etc. O álcool e o fumo contribuem para a acidez do organismo. O oxigênio, por sua vez, é um elemento alcalino que deve participar sempre das nossas reações químicas. A acidez é prejudicial ao organismo. É bom reduzir alimentos e bebidas que produzem acidez.